Caros alunos, caras alunas, honorável turma da segunda série do Colégio Miguel Couto. Meu nome é Paulo Supimpa, professor de Física e Filosofia, e estamos aqui mais uma vez para a aula 6, Hobbes, Locke e Rousseau. Então vamos lá. Bem, a gente vai começar o slide 2 memorizando uns dados importantes sobre esse personagem importante na história da humanidade, Thomas Hobbes. Vamos lá. A razão é o passo, o aumento da ciência, o caminho, e o benefício da humanidade, o fim. A política compreendida como convenção entre os homens não significa que seja necessariamente um mal. Racionalismo, empirismo, ciências exatas, mecanicismo, base sobre a qual desenvolveu sua conceituação da natureza humana e sua teoria política. Então, para Hobbes, o corpo humano estaria submetido a um determinismo mecanicista. Em suas viagens, ao entrar em contato com grandes cientistas e filósofos, como por exemplo Galileu e Descartes, Thomas Hobbes se empolgou com as ciências exatas da natureza. Inspirado por elas, então começou a enxergar com admiração a razão, a racionalidade, não é? A experiência, a matemática, enfim, a ciência moderna, como uma maneira infalível de compreender o mundo. Então, no slide 3, visão pessimista do ser humano. O estado de natureza para Thomas Hobbes seria um estado de guerra de todos contra todos, no esforço para permanecer vivo, a famosa lei da sobrevivência. Daí a sua frase: o homem é o lobo do homem. Mas essa coisa do homem ser o lobo do homem não foi criação de Thomas Hobbes. Homo homini lupus é uma sentença latina antiga. A frase original é de Plauto, dramaturgo romano de comédias e farsas que viveu de 254 a 184 a.C., mas realmente foi popularizada bem mais tarde, no século XVII, pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, autor da obra O Leviatã, na qual defendeu que, através do contrato social, os homens entregariam ou deveriam entregar parcela de sua liberdade ao Estado, para que esse controlasse os impulsos de destruição e barbárie que nos dominam no nosso estado de liberdade natural e primitiva. Nesse slide 4 você vai ver uma sequência de elogios a Thomas Hobbes. Essa primeira frase que você vê aí é do professor Steven Pinker, professor de Psicologia e Neurociência Cognitiva da Universidade de Harvard. Olha o que ele diz sobre Hobbes e Rousseau. Perceberam a necessidade de se considerar a natureza psíquica ou biológica do homem como guias primordiais ou mesmo obscuros das ações sociais competitivas, que ambos corajosamente ousaram colocar na mesa de debates. E agora você vê o segundo elogio de Madison. Não por coincidência, os principais teóricos do contrato social, como por exemplo Hobbes, John Locke e David Hume, também foram grandes psicólogos teóricos. E o que seria a política se não a maior de todas as reflexões sobre a natureza humana?
E se você me permite, eu vou acrescentar mais um elogio também do professor Steven Pinker. Thomas Hobbes, anteviu a teoria computacional da mente, quando descreveu a atividade mental como minúsculos movimentos e ainda escreveu que raciocinar nada mais seria do que calcular. 3 séculos e meio depois, a ciência alcançou a visão de Thomas Hobbes. Bem, já é a segunda vez que eu falo em mecanicismo de Thomas Hobbes com vocês, então eu acho oportuno definir. Mecanicismo seria uma espécie de crença ou doutrina que faz uma comparação, uma analogia entre organismos e as máquinas, reduzindo a explicação do primeiro, os organismos biológicos, a leis da física. Para conhecer e prever o todo, basta identificar as partes constituintes do mesmo. Então, Hobbes tinha mais ou menos essa ideia mecanicista do ser humano. No slide 6, vamos memorizar uns dados importantes sobre John Locke. Considerado um dos pais do liberalismo, defendeu a separação entre Estado e Igreja, foi um dos principais teóricos da democracia, inclusive influenciando as constituições de vários países, dentre eles os Estados Unidos, por exemplo. Rejeitou o pensamento cartesiano sobre a questão do inatismo, do racionalismo, da ideia de que existem ideias inatas, já nascidas na mente humana. Defendeu a propriedade privada, que para ele seria um direito natural, fruto do trabalho. O legislativo para John Locke seria o poder supremo, fruto da voz do povo. O executivo seria subordinado ao povo, podendo ser derrubado por ele. Então, o executivo estaria subordinado ao legislativo, que estaria subordinado ao povo. Perfeito? Slide 7. Lembrando que John Locke foi um empirista. Isso ficou bem claro numa das suas frases mais famosas: nada vem à mente sem ter passado antes pelos sentidos, ou seja, pela experiência. Desse modo, as percepções seriam o lugar onde o mundo e a mente humana se encontram. John Locke foi um empirista, logo ele descartava as verdades entre aspas, reveladas, ou seja, transcendentes do misticismo. Não aceitava apriorismos, ou seja, as ideias inatas defendidas pelos racionalistas. Para John Locke, a mente de todo ser humano seria uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, que seria preenchida pela experiência ao longo de sua vida. Deixemos bem claro aqui que isso hoje está totalmente descartado pelas ciências modernas da natureza humana. Então, no slide 8, você vê um esquema de como John Locke acreditava que as pessoas adquirem o conhecimento, como é que a mente consegue entender o mundo externo. Veja um objeto diante do sujeito pensante, que através da experiência com esse objeto, o transfere para a mente na forma de uma impressão. Essa impressão gera uma ideia, e essa ideia, por reflexão, vai se associar a outras ideias na mente, e o acervo de conhecimento assim vai se ampliando. É dessa maneira que John Locke entendia que o conhecimento é acumulado ao longo do tempo. Objeto, experiência. Experiência gera uma impressão,
que é armazenada na memória com um nome qualquer que futuramente vai ser associado a outras ideias já presentes e da reflexão disso surge uma nova ideia e assim por diante. John Locke escreveu que essas ideias gerais e a razão cresciam juntas, não vendo assim como isto possa de algum modo provar que elas sejam inatas. Então, John Locke acreditava que a experiência supre o conhecimento humano a partir de duas operações fundamentais: sensação e reflexão. Aí está. A sensação representa o momento em que os cinco sentidos captam a realidade, o mundo externo, e a reflexão, o momento em que a mente pensa e questiona as informações fornecidas pelos sentidos. John Locke, slide 10. Acreditava que os seres humanos possuíam direitos inalienáveis, como liberdade, igualdade e propriedade. O contrato social para ele não deveria acontecer porque o homem seja o lobo do próprio homem, mas porque faz parte de sua natureza a união em sociedade. Essa figura que você vê no slide 11 é aquele caso famoso dos gêmeos que foram separados ao nascer e que muito tempo depois se encontraram por acaso e descobriram que tinham muita coisa em comum. Esse e tantos outros exemplos já investigados pela psicologia vieram justamente provar que a tábula rasa de John Locke estava errada. Não pode haver aprendizado sem um conjunto de circuitos inatos na mente que faça esse aprendizado acontecer. A mente humana não pode ser uma tábula rasa, pois tábulas rasas não fazem coisa alguma. Um conjunto infinito de comportamentos pode ser gerado por programas combinatórios finitos na mente humana. Mecanismos mentais universais podem fundamentar a variação superficial entre culturas. No slide 11 você vê a famosa ilustração, né, dos dois gêmeos que foram separados quando nasceram e por acaso se encontraram depois depois de muito tempo e descobriram que tinham muitas coisas em comum, até manias mesmo. Essa e tantos outros exemplos investigados pela psicologia social, por exemplo, e cognitiva também, provam que a tábula rasa de John Locke estava errada. Não pode haver aprendizado sem um conjunto de circuitos inatos na mente humana que faça esse aprendizado acontecer. A mente humana não pode ser uma tábula rasa, pois tábulas rasas não fariam coisa alguma. E mecanismos mentais universais nos humanos não impede que exista uma variação gigantesca entre as culturas. Eu vou resumir o slide 12 dizendo que, infelizmente, essa crença cientificamente errada da tábula rasa tornou-se uma espécie de pseudo-verdade aceita por muita gente, principalmente no mundo acadêmico das ditas ciências humanas. Leia, por favor, o texto no slide com calma. Veja essas 4 críticas sobre a ideia da tábula rasa, por favor.